Afinal, o Brasil está colapsando por falta de mão de obra? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai entender um pouco mais o porquê que existe uma falta de mão de obra. Será que o problema é porque os empresários estão pagando poucos salários? Será que é porque o assistencialismo do governo está causando as pessoas não trabalharem mais? Então eu quero que você fique comigo até esse vídeo no final, que eu vou revelar o grande vilão. É o empresário? É o assistencialismo? É o governo? Fica comigo que você vai entender. Mas antes da gente ir pro vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações desses vídeos que a gente fala sobre supermercados, sobre tendências, sobre tecnologia, a gente fala sobre muita coisa. E quando você se inscreve e ativa o sininho, você é lembrado que toda semana a gente coloca um vídeo interessante e relevante para você. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Eu escuto toda semana as pessoas dizendo: ah, mas não acha mais ninguém para trabalhar, não encontra pessoas interessadas em trabalho. Mas algumas pessoas dizem que o problema é porque os empresários que pagam pouco, algumas pessoas falam que o assistencialismo do governo é que estragam os colaboradores. E nesse vídeo eu quero expor para você alguns detalhes para você entender que não é o empresário que paga pouco. Muitas das vezes é porque existem cargos inseridos dentro de um salário que torna o custo muito maior e no final das contas o colaborador recebe menos do que deveria. E você vai entender comigo o que eu estou falando junto nessa conta aqui. Então bora lá desmistificar essa conta, porque hoje isso daí não é uma ideologia, eu não quero só simplesmente colocar conceitos, eu quero te abrir na prática como que funciona números reais. Então vamos colocar um exemplo de um colaborador que recebe R$3.000 de salário, tá? Então, se ele recebe R$3.000 de salário, muitas pessoas vão achar que os R$3.000 vai cair na conta do colaborador. E ele acha também que o empresário paga R$3.000. Mas na verdade não funciona assim. Então, bora lá para entender como que funciona na prática. Então, assim, ó, se um colaborador recebe em média R$3.000, esses R$3.000 se torna mais ou menos R$5.100 para o empresário. Então, ou seja, de R$3.000 subiu R$2.100 a mais que o empresário paga somente de encargos. E a gente vai entender esses encargos aqui agora nesse vídeo. Então, como que funciona? Existem as férias que o empresário precisa pagar 11% de férias. Depois, 13º, ele também trabalha com 8,33% a mais em cima do salário. INSS patronal, 20%. A gente tem também o seguro de trabalho, 3%. Salário de educação, 2,5%. Sistemas S, né, que é o Senai, Senac, Sesc, Sebrae, 3,3%. O FGTS, 8%. Provisão mensal de multa de rescisão do FGTS, 4%. Encargos previdenciários sobre as férias e FGTS, descanso semanal remunerado, 7,9%. Somando tudo isso daqui, a gente chega a aproximadamente 68% de encargo. Isso não é opinião, isso aqui é matemática. Então, quando a gente negocia um salário com o colaborador, a gente está falando de 68% a mais que o empresário paga para manter aquele salário do colaborador. E no final das contas, o colaborador não recebe os R$3.000. Por quê? Porque existe ainda o INSS, que é em torno de 8,45%. E ainda tem o imposto de renda, que o imposto de renda é aproximadamente de 1 a 1,2%. Então, o colaborador ele vai receber, no final das contas, mais ou menos R$2.700, sendo que a gente negociou um salário de R$3.000. Então, ou seja, no final das contas, quem é realmente o vilão da história? É o empresário que paga pouco ou realmente são os encargos que acabam custando demais porque o empresário colocou R$2.100 a mais em cima do salário, cerca de 68%, e esse valor não foi para o colaborador? Então, vejam só, não é só a questão do empresário querer pagar mais, porque existe uma realidade que não permite isso.
porque esses encargos o colaborador não recebe, e isso está sendo descontado, e no final das contas, existe esse problema de mão de obra, sim, existe. Existem algumas categorias de empregos que pagam um mínimo, e isso acaba gerando baixa demanda para quererem trabalhar nesse lugar, mas, no geral, uma pessoa que tem uma carteira assinada, ele acaba recebendo menos do que está na carteira e o empresário acaba pagando 68% a mais. E aí fica a pergunta, se você chegou nesse vídeo, você coloca aqui nos comentários, quem é realmente o vilão da história? É o empresário que paga pouco? Ou é o assistencialismo do governo? Ou são os encargos que estão atrelados ao salário que acaba custando mais para o empresário, custando mais para o empregado, e aí no final das contas, os dois acabam custeando toda essa máquina pública que a gente sabe que está falida, mas a gente acaba pagando cada vez mais imposto, e aí existe aquela narrativa de que é ele contra nós, que são os empregados contra os empresários, né? É sempre o lado A contra o lado B. E no final das contas, o lado A e o lado B está pagando e bancando o governo que está colocando um contra o outro. Na verdade, não existe um contra o outro, existe a colaboração. Eu acredito que o empresário e o colaborador, eles têm que trabalhar em união, né, para que toda a economia avance e a vida comum melhore como um todo. Então não existe um inimigo em comum dentro de empresário e empregado. Existe, na verdade, alguns problemas, alguns percalços que existem no caminho, que eu acredito que o governo precisa dar uma melhorada para que facilite a negociação do empresário com a pessoa que vai trabalhar para ele. Porque dessa forma fica muito mais simples, fica muito mais justo e não sendo obrigado a você ter que manter uma máquina pública, como eu disse anteriormente, que está falida, né? Que você acaba colocando imposto, imposto, imposto e esse valor não retorna, não é de forma gradativa, né? Não é de forma proporcional. Você investe, o empresário investe 68% e esse 68% está indo para onde? A gente vê aí infraestruturas que não funcionam adequadamente, então por isso que é importante você repensar, e esse vídeo aqui não é para fazer uma crítica direta ao governo ou a algum tipo de ideologia, mas é para fazer você refletir, que você reflita, porque não acreditem em narrativas que estão sendo vendidas em televisões, em jornais, porque isso daí pode ser algo de manipulação para que você realmente acredite que existe um lado A contra um lado B. Na verdade, não é essa a ideia. A ideia é que você possa ampliar o seu conhecimento, que você possa expandir a tua mente para entender o que real de fato está acontecendo no Brasil e que a gente possa lutar pelos nossos direitos e que a gente consiga mudar essa realidade. Porque no final das contas, a gente quer melhor economia, prosperar e progredir. Então eu espero que você tenha curtido. Coloca aqui nos comentários quem você acha que realmente é o vilão dessa história. Eu quero ouvir de você a sua opinião. Se você achou interessante esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas. Não esquece, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber novas notificações. A gente também tem o nosso grupo de mentorias, se caso você quiser fazer parte de grupo de mentorias para entender como que você pode melhorar o seu processo na prática, a gente tem aqui o link na descrição e segue a gente nas redes sociais. Te espero no próximo vídeo, fique com Deus e até a próxima!